Graça e paz, bom dia. Deus é maravilhoso. Pastora, bom dia, seja bem-vinda. Glória a Deus, aqui estamos mais uma vez, aqui estamos para dar continuidade à nossa campanha e muito grato a Deus por ver que na parte da manhã tem alguns irmãos amados participando e durante o dia vemos muita gente participando da live, não é? Então isso para nós é muito gratificante, é muito bom. Glória a Deus por isso. Estamos nesta manhã de sábado, nesse final de semana, já é, para a glória de Deus, o 46º dia. Eu sei que para muitos deve estar demorando, porque levantar todo dia nesse horário, mas dá a sensação que está passando tão rápido. A nossa campanha de oração pela cidade, na verdade a esperança que temos é que a oração não pare, o propósito não pare, porque nós precisamos continuar a obra, porque mesmo depois que a obra é construída, você vai perceber que as cidades colocavam guardas nas portas, colocavam guardas nas torres de vigia. Os muros da cidade tinham uma coisa chamada torre de vigia, e eles continuavam então vigilantes, mesmo com os muros construídos, mesmo nas grandes fortalezas, mantinham guardas, mantinham sentinelas. É por isso que a Bíblia vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você vai ver também que Abacuque, ele vai dizer que ele vai orar, vai clamar, vai pedir a Deus. Abacuque 3, ele vai dizer que ele vai dizer, depois que ele ora, ele vai dizer o seguinte: agora eu vou me colocar na minha torre de vigia para ver, para ouvir a resposta. É interessante isso. Por que o Senhor está colocando isso no nosso coração hoje? Está faltando alguns dias para terminarmos a campanha. Mas no capítulo 2 de Abacuque, versículo 1, diz a Bíblia que depois de orar, depois de falar com Deus, de clamar a Deus sobre a situação do povo, depois da sua intercessão, ele fala assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for repreendido. Então, a campanha tem um tempo. Dentro de aí os próximos 6 dias, a nossa campanha termina. Porém,
precisamos ficar na nossa torre de vigia dizendo assim: eu entreguei ao Senhor, eu busquei o Senhor, eu cumpri com o tempo de obediência e de honra ao Senhor, orando durante a campanha, mas agora eu aguardo na minha torre de vigia. Eu continuo guardando. Isso mostra a nossa fé. Nós entregamos, cremos e agora é só esperar para ver, não é? É só esperar para ver. Hoje eu quero ler com os irmãos o texto que está em Neemias capítulo 6. Hoje eu quero ler com vocês o verso 3. Ontem nós vimos que mais uma vez os inimigos tentam persuadi-los a sair, tentam dissuadi-los a ficarem, continuarem trabalhando, mas tentam persuadi-los a deixar a obra. E ele diz no final do versículo assim: porém, eles intentavam fazer-me mal. Então, quando nós falamos sobre o discernimento, de discernir a intenção do inimigo. O versículo 3 diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eu aprendo aqui algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que Neemias tem uma noção, Neemias tem na verdade uma convicção da grandeza da obra que ele está fazendo. Ele tem essa convicção. Há poucos dias nós falamos sobre isso, sobre a grandeza da obra. A alergia de manhã está pegando. Perdão os irmãos aí. E ele fala da grandeza da obra, fala assim: eu faço uma grande obra. Então eu quero que você entenda o seguinte: que o que estamos fazendo, que a igreja na terra, seja onde for, seja aquela congregação menorzinha lá no canto aqui em Rondônia fala da linha, no canto da linha, aí fala que os fundos das terras chamam-se de fundiária, aquela congregaçãozinha lá na fundiária, ou aquela mega igreja nas grandes metrópoles, nos grandes centros. Independente de ser uma ou de outra, na verdade a igreja de Jesus, ela só tem um tamanho. E portanto essa igreja de Jesus na terra, ela está fazendo uma grande obra. A cada dia que é restaurada uma vida, a cada dia que uma alma, que uma pessoa reconhece o Senhor como Senhor e Salvador, a cada dia que alguém decide a partir de então servir e adorar o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali há uma grandiosa obra sendo feita, porque nesse momento
alguém que vale mais que o mundo inteiro é transformado. Então, quando nós servimos alguém, quando nós abençoamos alguém, quando nós discipulamos alguém, nós estamos fazendo uma grande obra. E a grande obra que Neemias estava fazendo e que a igreja hoje está fazendo, ela é de um patamar muito alto. O patamar da obra que estamos fazendo é alto. E há uma figura muito interessante aqui nesse versículo que fala assim: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Jerusalém ficava no monte, ou fica no monte, e ele não podia descer para o vale. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer desse patamar. Eu não posso descer dessa altura onde eu estou para atender ao convite que parece bem intencionado, mas que há uma intenção maligna por trás. E ele discerne isso, como falamos ontem. E ele diz assim: por que? Responda para mim, por que eu deixaria esta obra enquanto... por que eu cessaria essa obra enquanto eu a deixasse para ir ter com vocês? Ou seja, para eu ir ter com vocês, automaticamente eu vou ter que deixar a obra. E por que eu deixaria essa obra? Se eu deixar ela, ela vai parar. Por que eu vou parar? E todas as vezes, meus amados e queridos irmãos, que nós descemos do lugar onde Deus nos colocou, porque Deus nos coloca nos seus lugares altos. E os seus lugares altos que a Bíblia fala sobre Deus nos colocar não é a prosperidade financeira, não é a riqueza, não é ter muita coisa. A verdade é que os lugares altos são as regiões celestiais. Deus nos coloca em lugares altos. Nós estamos na terra, mas nós vivemos no céu com o Senhor. E nós não podemos descer dessa altura. Na verdade, nós temos que levar pessoas para esse mesmo patamar. Eu tenho prática certeza que qualquer pessoa que chegasse de fora e dissesse: nós estamos vendo a grande obra que você está fazendo, nós queremos te ajudar, podemos te ajudar. Então ele ia agregar as pessoas àquela obra e não sair da obra, deixando ela para atender ao convite maligno dos seus inimigos. Então ele manda mensageiros, porque ele mesmo não pode sair, ele manda mensageiros lá. E esses mensageiros vão dar a resposta dele. Diz: olha, eu não posso deixar aqui, eu não posso descer dessa obra. Por que cessaria essa obra por minha causa? É isso que ele está dizendo. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse para ir convosco? Por quê? Eu quero meditar com você hoje sobre essa questão de deixar, essa questão da resposta dele. E a pergunta de hoje é: eu estou pronto para rejeitar as ofertas atraentes do inimigo? Porque oferta atraente do inimigo é que não falta para nós deixarmos o propósito, para nós deixarmos o nosso compromisso, para nós abandonarmos a obra. Durante a nossa vida, tantas são as coisas que nos deixam, às vezes, na responsabilidade de discernir e de dar uma resposta. E a pergunta hoje é essa: será que eu já estou pronto para rejeitar as ofertas atraentes do inimigo? Será que eu tenho condições de rejeitar?
Eu preciso pedir a Deus força. A Bíblia vai dizer assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso aprender que a obra de Deus precisa ser, deve ser a coisa mais importante. Precisa estar na minha lista de patamares, no patamar mais alto. E por isso, quando se faz um convite para nós, para deixarmos essa obra, é preciso que tenhamos coragem, é preciso que tenhamos força para dizer: estou fazendo algo extremamente importante e relevante, eu estou fazendo algo que é uma obra grandiosa do Senhor, a obra não é minha e eu não posso deixar, porque se eu deixar, ela vai parar, e se ela parar, ela vai deixar brechas, ela vai deixar lacunas. Então eu não posso, eu estou numa grande obra. Inclusive é importante que quando eles convidam, até então eles estavam dizendo que o muro não ia dar certo, que a obra não ia dar certo. Mas quando eles viram que a obra estava dando certo, o muro estava terminado, as brechas estavam todas fechadas, não havia brecha, não havia lacunas, o muro estava fechado, as coisas estavam caminhando para encerrar, para fechar de vez. E eles disseram: a gente ainda tem uma chance, vamos chamar agora para um encontro amigo, para um encontro de amizade, vamos chamar para que a gente possa nos congratularmos, vamos chamá-los. Então eles chamam. Então Neemias podia dizer: eu estou com a obra praticamente construída, está quase fechando tudo, está quase certo já. Faltam poucos detalhes para que a obra realmente possa se dar por encerrada. Então eu acho que eu posso dar um descanso, eu acho que eu posso descansar hoje, acho que eu posso esse final de semana descansar da obra. Quantas pessoas você conhece que já disseram assim: esse ano eu não quero cargo na igreja porque eu preciso descansar. Tem 20 anos que eu estou trabalhando. Tem 10 anos que eu estou na mesma função no corpo de Cristo. Tem 5 anos, 15 anos que eu estou na mesma função no corpo. E eu queria mudar de função. Eu queria deixar para os mais novos. Às vezes a gente fala isso na vida eclesiástica, eu diria assim. E eu preciso, irmãos, eu preciso dar um descanso para mim. Eu preciso pensar em mim um pouco. Isso é interessante. Porque a Bíblia compara, a palavra de Deus está comparando a igreja ao corpo. Acho que há poucos dias na nossa live aqui eu falei sobre isso também. É interessante que eu vou usar uma ilustração que vem agora ao meu coração. Eu nasci há 55 anos atrás. Os meus olhos estão no mesmo lugar, cumprindo com o mesmo propósito, com a mesma missão e com a mesma função há 55 anos. E jamais eles deveriam sair do lugar, poderiam sair do lugar, porque se saísse desse lugar, o corpo perderia a direção, não saberia, não enxergaria mais. Não adiantaria o olho falar: eu quero agora ficar no lugar dos ouvidos. E os ouvidos, vou trocar com os ouvidos de função esse ano, só esse ano, porque eu estou cansado de ficar aqui na frente desse rosto e vendo tudo para ele, sendo aquele que serve de guia. E eu já estou meio fraco, meio cansado.
Então, quando o membro do corpo está cansado, está meio fraco e tal, ele precisa se reforçar, ele precisa buscar apoio, precisa buscar reforço. Então, a gente busca reforço, coloca os óculos, mas os olhos não saem do lugar. Então, é preciso que a gente entenda isso. Deus nos chamou, Deus nos deu uma capacidade, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, para que nós possamos agir, trabalhar na função que Ele nos colocou. E se um dia Ele entender que deve ser mudado, Ele vai fazer isso. Então estava lá Neemias trabalhando na grande obra, e o inimigo diz: você já pode descansar, já pode sair para festejar, porque o muro já está construído, fica de boa. Mas ele disse: a obra que eu estou fazendo é muito grandiosa e eu não posso descer. Porque se eu descer, ela vai parar. Se eu descer, se eu sair daqui, ela para. Deixa eu falar, a sua função no corpo de Cristo. Se você parar, ela para. Se você for fazer qualquer outra coisa que não seja esta função, ela vai parar, seja por uns minutos, seja por umas horas, seja por uns dias, ou para uns meses, ou para uns anos, mas ela vai parar. Então é preciso que a gente entenda uma coisa. Deus está nos falando nessa manhã: eu te chamei para esta função. Eu te dei dons concernentes a esta função. Eu te dei talentos de acordo com essa função para a qual eu criei você, eu formei você, eu estou sustentando você em vida. Eu salvei você para esse tempo, para esta função. Então, a gente precisa buscar forças no Senhor para sermos capazes de responder, de rejeitar com mansidão e temor, mas rejeitar as ofertas tão atraentes. Porque as ofertas que o inimigo faz, ele jamais vai fazer algo parecendo ruim ou parecendo feio. Na verdade, não é nem parecendo. Ele não vai oferecer algo ruim ou algo feio para nós. Ele vai oferecer algo bom e muitas das vezes ele vai nos convencer de que Deus se agrada, de que Deus está conosco se nós aceitarmos o convite dele. Foi isso que ele tentou fazer com Jesus. Então, na realidade, ele vai chegar e dizer: você pode, você é um crente fiel, você é um servo de Deus, você nunca falhou, você nunca deixou de ir a um culto. Deixar só esse final de semana, qual o problema? Deixar só essa quinta-feira, qual o problema? Deixar pelo menos um ano, pelo menos um mês, aquilo que você toda a vida fez. Você pode descansar, até Deus descansou. E isso vai colocando você numa situação de vulnerabilidade diante das ofertas atraentes do inimigo. Que Deus em Cristo nos fortaleça, nos dê condições, nos dê poder para rejeitar, não é, as ofertas tão atraentes do inimigo. Que nesta manhã eu e você possamos ter essa condição. Eu estou vendo aqui o pastor João Júnior. Estou vendo que ele está online aqui, está conosco na nossa célula, na nossa live. E eu gostaria de saber se o pastor gostaria de solicitar a sua participação ao vivo e orar com a gente. E orar conosco. É possível? Você está me ouvindo aí, pastor? Fala comigo aí. Solicita aí para você orar conosco. Pode ser? Não sei se o pastor ainda está ali
Eu estou vendo que ele entrou na live, não sei se ele está me ouvindo, mas também estou vendo o pastor Obadias. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Júnior talvez não esteja me ouvindo, talvez o Obadias está. Obadias quer solicitar a sua entrada aí para você orar para encerrar nossa live. Vai ser um prazer para mim. Fala comigo aí, qualquer um dos dois. Não, acho que não, né? Ok, vamos orar, queridos, então. Pastor Obadias, pastor João Júnior, companheiros de Pibijipa, não é? Que Deus abençoe o nosso grande evento que vai acontecer, está acontecendo aí, vai acontecer esse final de semana, está acontecendo na verdade. Então que Deus continue abençoando e abençoando esse evento hoje aí para a glória e honra do nome do Senhor. Estamos orando. Pai querido, Pai amado, nós te exaltamos, nós glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, tem nos fortalecido. Ó Deus, muito obrigado pelos teus filhos que hoje estão incumbidos, estão trabalhando na obra, no Aviva Norte, que o Senhor abençoe aquele evento para a glória do Senhor e que qualquer coisa que ali for feita seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor mais uma vez as nossas cidades. Ó Deus, as cidades, os municípios rondonienses. Quero colocar diante do Senhor os pastores do nosso estado, os pastores da nossa nação. Nós muitas vezes, ó Deus, classificamos grandes pastores, pequenos pastores, grandes igrejas, pequenas igrejas, mas o Senhor olha para nós e vê uma só igreja, um só rebanho e os seus pastores cuidando do seu rebanho. Pai, somos do Senhor, somos seus. O Senhor nos chamou para uma função, chamou para uma missão, chamou para um propósito. O Senhor nos chamou, ó Deus, para fazer uma grande obra e dá-nos, ó Deus, condições, coragem, discernimento para rejeitar as ofertas tão atraentes que o inimigo apresenta para nós. Nós apresentamos, ó Deus, o nosso povo, a nossa cidade diante do Senhor. As cidades aqui representadas, nossos irmãos legendários que têm participado da nossa live, nossos irmãos em Cristo de outras igrejas, de outros estados, de outros municípios, que o Senhor esteja abençoando cada um, recompensando para a honra e para a glória do nome do Senhor, que nesse período, nessa campanha, as suas cidades sejam entregues nas mãos do Senhor e que os muros espirituais sejam reconstruídos para a honra e para a glória do teu nome. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor, nós colocamos diante do teu altar a nossa oração. Muito obrigado pelo ensinamento de hoje, pelo despertamento de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.